Oi pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nossa road trip para a província de Alberta. Nós visitamos cidades bem interessantes, mas a principal delas foi a cidade de Calgary e a cidade de Banff, que ficam na província de Alberta. Então a gente vai nesse vídeo contar um pouquinho de como foi a nossa experiência, comentar também um pouquinho como foi essa road trip, as outras cidades em British Columbia que a gente passou, no nosso caminho, longo caminho até chegar em Alberta. Sim, uma viagem bem longa. Exato. Então eu espero que vocês gostem, a gente vai mostrar também algumas imagens do que a gente foi filmando durante essa viagem. Bom, como a gente disse, a viagem foi bem longa, né? O total de tempo da viagem é por volta de umas 10 horas de viagem. Então a gente resolveu ir de carro, porque nosso bebê aqui, né, ia ser um pouco difícil ir de avião, tem várias regrinhas que a gente não queria perder tanto tempo estudando para ver como levar ele. Então resolvemos ir de carro. Mas, né, a viagem é longa, 10 horas aí, como eu falei. Mas valeu a pena porque a gente conheceu várias cidades que a gente ainda não conhecia, sim, né? Sim. Cidades tão lindas, toda cidade que a gente passava a gente falava, eu quero morar aqui. São cidades muito fofinhas, como por exemplo Hope, Revelstoke, Golden, Kelowna. Sim, Hope é uma cidade muito lindinha, cheia de verde, perto das montanhas, então maravilhosa. Lá inclusive a gente fez um passeio nas cavernas ali, como que chama aquela? Sim, os tunnels, né, são chamados de Otello Tunnels, né, que era uma antiga região ali para a passagem de trens, tá? E agora é um ponto turístico bem famoso, talvez o mais famoso da cidade de Hope. Vale muito a pena, a gente gostou bastante. Tá? Bem pertinho da cidade, um passeio super rapidinho, você não vai levar muito tempo lá. Não é tão grande, pelo menos no começo ali dos túneis não é tão grande, né? Então dá pra ver os túneis ali, o rio que passa por baixo. O passeio gratuito, não paga nada pra entrar, então vale muito a pena. Como essa viagem daqui de Vancouver até Banff, na nossa primeira parada oficial na província de Alberta, é muito longa, 10 horas, igual o Gregory comentou, a gente resolveu dividir a ida até lá em 2 dias, né? Então fazer ali algumas horas no primeiro dia e o restante no segundo dia. E aí justamente para isso a gente resolveu dormir na cidade de Kelowna na nossa ida. E aí foi muito legal porque a gente já tinha há muito tempo o interesse de visitar a cidade de Kelowna, que é um ponto turístico fantástico aqui da província de British Columbia, e valeu super a pena, por mais que a gente só tenha passado algumas horas por lá, a gente conseguiu passear um pouquinho downtown, e é uma cidade muito lindinha, muito fofinha. A gente tinha planejado ir pra lá só que aí teve a pandemia, né, e acabamos tendo que cancelar a ida, cancelamos o hotel, tudo que já estava planejado. Era uma época que a gente ia ficar pelo menos uns 3 dias por lá. Sim, então ia ser bem gostoso, mas acabou não dando por causa da pandemia, né, muita gente teve que cancelar aí os planos, inclusive a gente. E aí a cidade, ela era um pouco diferente do que eu imaginava. É um lugar resort, assim, de verão, tudo, né, eu imaginava um lugar mais bonitinho, na verdade, assim, pela questão da natureza em volta, né? Eu achei que as montanhas em volta da cidade são um pouco secas, né? É uma vegetação diferente daqui, da onde a gente mora. Bem mais seco do que a gente está acostumado Sim. aqui em Vancouver, né? É justamente porque fica numa outra região aqui da província de British Columbia, que é gigantesca, a província onde a gente mora, e então essa região tem uma vegetação bem diferente, lembra um pouco Califórnia. Sim, né? lembra bastante a Califórnia. Então, era bem diferente do que eu imaginava, mas ali a região do waterfront deles ali é muito lindinha, tem um parque maravilhoso, todo verdinho, então vale muito a pena passar por ali para conhecer esse parque do waterfront. Adorei, aquela parte eu amei da cidade. Eu gostei bastante da cidade, eu já esperava que a vegetação fosse daquela forma mesmo. Eu não trocaria Vancouver, aqui a região onde a gente mora com muito verde, por Kelowna, mas Kelowna é com certeza bem interessante. Tem muitas pessoas que, por exemplo, vivem muito tempo, muitos anos aqui em Vancouver e depois vão se aposentar em Kelowna. Sim. Né? Isso é bem comum por aqui. E saindo de Kelowna, no outro dia, a gente seguiu o caminho aí pra Banff, só que no meio do dia a gente parou na cidade de Revelstoke, que fica meio que no meio do caminho, e é uma cidade muito fofinha, muito bonitinha, e é realmente ali bem no meio das montanhas, né? Ainda fica na província de British Columbia, mas é maravilhosa e já fica ali no meio das Rocky Mountains, as montanhas rochosas, tão famosas montanhas rochosas. Sim, uma cidade muito linda também, valeu bastante a pena parar lá, a gente almoçou por lá. Tem um rio maravilhoso lá, lindo também. Sim. Muito gostoso, vale a pena passar por lá também. Sim. E é uma das cidades que a gente ficou bem apaixonado, bem pensando assim, onde a gente podia vir morar por aqui. É uma cidade para se aposentar, assim, bem gostosa. Exato. E aí, dali a gente seguiu o nosso caminho para Banff, que ainda foi umas boas horas dirigindo. E a gente, dessa vez, em Banff, conseguiu visitar todos os lagos e lugares que a gente visitou da outra vez que a gente esteve por lá em 2017, como também nós tivemos a fantástica oportunidade de visitar o Lake Louise, né, tão famoso Lake Louise, descongelado, né, no estado mais maravilhoso. Congelado. Eu queria tanto conhecer o lago e tudo congelado. Então, Exato. Dessa vez deu pra ver ele
na forma verdadeira dele aí. Toda a sua glória, todo o seu esplendor maravilhoso. E a gente também teve a oportunidade de visitar ali já bem pertinho de total escuridão, né, de total noite. A gente conseguiu visitar o Moraine Lake, que é tido talvez como o lago mais lindo do Canadá, né, por muitos tido como mais lindo, inclusive, que o Lake Louise. E ele realmente é fantástico. É tudo muito lindo ali, é difícil de escolher qual que é o mais bonito, né? Sim. Mas mesmo tendo ali visitado quando já estava escurecendo, ainda assim a gente percebeu que é um lugar maravilhoso, fantástico. Foi uma passada bem rapidinha por lá, porque a gente resolveu no dia que a gente estava chegando lá em Banff, já conheci esses dois lagos, que a previsão do tempo dizia que no dia que a gente tinha planejado ir, ia chover. Exato. Então falou, né, na dúvida, já vamos agora, Já passa por ali. lá e pronto. Porque era caminho pra Banff, né? Antes de chegar em Banff, você passa ali pelo Lake Louise na estrada principal. Então a gente aproveitou e vamos já visitar esses dois. E deu sorte da estrada pro Moraine Lake, que sai ali do Lake Louise, estar aberta, que ela não fica aberta o tempo todo, porque o parking lot, né, a parte ali de estacionamento deles é limitada. Então teve a oportunidade de ir, a gente falou assim, vamos já visitar o Moraine Lake, e foi bem gostoso, a gente se cansou bastante nesse dia, porque a gente chegou no hotel em Banff já bem tarde da noite, Sim, mas valeu a pena. E uma outra coisa que a gente fez em Banff também foi o passeio de gôndola lá, que sobe numa montanha, que é maravilhoso. A gente não tinha feito no inverno, eu nem sei se fica aberto no inverno, mas dessa vez a gente foi. Que vista linda que muito tem linda ali da cidade, vale muito a pena. Sim. O Will morre de medo de gôndola, né? Ficou morrendo de medo lá. Mas ele conseguiu subir e valeu a pena, né? Sim, morrendo de medo na gôndola em si, né? Sim. Por mais que ela seja bem segura mesmo, tipo, não tinha nada, tava tremendo, tava balançando pra eu ter medo mesmo, era só a altura, né? Fazer o quê? Mas com certeza valeu super a pena, eu acho que foi o passeio mais maravilhoso que eu já fiz, assim, em Banff, né? Ou aqui no Canadá, eu acho que até hoje. Valeu muito a pena, muito mais do que todos os lagos juntos. É fantástico você ter a oportunidade de ver, assim, numa distância tão grande, né? Você tá num lugar tão alto, porque, sendo bem sincero, eu não ia fazer um hiking daquele. Jamais. Então, já ser levado ali em 8 minutos da gôndola até o topo da montanha é fantástico. Depois aí de 2, 3 dias em Banff, fomos pra Calgary, né? Já tínhamos reserva de hotel lá, já tava no planejamento. Peraí que eu sei agradecer. E surpreendeu muito, foi uma surpresa muito grande. Eu não esperava que Calgary ia ser tão bonita, é uma cidade muito bem desenvolvida, muito limpinha, muito organizada. E valeu muito a pena, né? Sim, eu acho que o Sam tá querendo sair. Agora, ele quer subir ou sair? Vamos ficar aqui, então. O que você quer, filho? Eu quero aparecer no vídeo, papai. Quer aparecer? Então apareça. É uma cidade muito desenvolvida, igual o Gregory comentou, e foi muito, muito bom poder conhecer, ter essa oportunidade de visitar também um pouco dos bairros ali no subúrbio de Calgary, e de fato nos surpreendeu bastante, né? Porque eles ficam mais na parte de, que a gente chama aqui no Canadá de prairies, né? Ou as pradarias. Então, um tipo de vegetação e de topografia bem diferente do que a gente tem aqui em British Columbia, né? Alberta também tem ali uma parte das Rocky Mountains, mas passou as Rocky Mountains é tudo plano, e Calgary fica bem ali no começo dessa planície, vamos dizer assim, né? Então é bem interessante ver que, por mais que eles sejam numa região em que é originalmente mais seco ou sem muitas árvores, ainda assim tem muito verde na cidade, tem muitas árvores espalhadas pela cidade, árvores que foram plantadas ali, né, ao longo das décadas, mas é bem verdinha a Calgary, não tão verde quanto Vancouver, mas para onde ela está localizada é uma cidade bem verde, então isso foi bem interessante. Bom, comentar aí uma das melhores coisas aí de Calgary, né, que é o preço dos imóveis, né? É muito mais barato do que aqui em Vancouver. Por exemplo, uma townhouse aí de 3, 4 dormitórios é na faixa de 600 mil lá, enquanto aqui tá na faixa de 800, 900 mil. Pra cima. Pra cima. E umas townhouses muito lindinhas também. Muito lindinhas. Lá a gente percebeu que a disponibilidade de townhouses era, de certa forma, limitada. Por quê? Porque tem muita casa, né? Então, detached homes or single family homes, igual a gente chama aqui no Canadá. Então, casas mesmo inteiras, com backyard e tudo mais. E por preços bem razoáveis, né? Não vou dizer assim, nossa, é a cidade mais barata, mas comparação, né? Comparando com Vancouver, com certeza ali preços bem menores. Tanto que tem muitas pessoas que depois de um tempo morando aqui em Vancouver resolvem se mudar para outros lugares, né? Para, às vezes, fazer o financiamento de um imóvel que seja um pouco mais razoável dentro do budget, né, da família. E isso deu um aperto aí no bolso quando a gente pensou nesse preço dos imóveis. Começamos a pesquisar como seria viver em Calgary, vocês acreditam? Sim. Quase abandonamos a ABC, por causa dos preços, né? O preço de townhouse lá tava muito mais barato. Sim. Deu um aperto no bolso, mas a gente pensou.
E não valia a pena sair ainda mesmo assim daqui de BC, da região de Vancouver. A gente pesquisou bastante, a gente realmente ficou muito tentado a ir pra Calgary. E quem sabe, né, pode ser que algum dia a gente até vá pra lá. Sim. Por enquanto não vai ser isso, mas a gente gosta ainda muito da vegetação e de tudo que a gente tem aqui por BC. E tem regiões que dá pra você ter um custo de vida bem menor aqui, ainda próximo de Vancouver, né? Porque, sendo bem sinceros, a gente não faz muita coisa em Vancouver, a gente não precisa ir pra downtown sempre. Então, morar ali por aqui, né, onde a gente já mora, Port Coquitlam, cidades um pouco mais afastadas, você consegue ter um custo de vida menor no que se refere à moradia, né, preços de imóveis e tudo mais, sem necessariamente ter que mudar de província. Outra coisa que ficamos apaixonados foi a comida de Calgary. Eles têm uns churrascos muito gostosos, uns smoked barbecues lá maravilhosos que a gente comeu lá. A gente comeu muito bem nessa viagem. Nossa, muito bem, muito bem. Os restaurantes que a gente mais gostava também tinha lá. E aí a gente ficava pulando de um restaurante pro outro. Então, Sim. Nossa, a gente comeu muito, muito. Sim, barbecue, smoked houses. A gente comeu também a fondue, né, em Banff. Nossa, foi muito gostoso. Muito gostoso. Restaurantes maravilhosos, a gente teve muita sorte nessa viagem, porque tudo que a gente pegava ali de diferente, né, em restaurantes, como testar esse restaurante aqui, era sempre muito bom, serviço bom, a comida maravilhosa, então foi uma experiência muito boa também, culinária. Né? Sim, com certeza, valeu muito a pena. Gastronômica que fala. Gastronômica. Agora falando um pouquinho sobre o transporte na cidade de Calgary, eles têm diversas redes de ônibus, então é bem servido ali de linhas diferentes de ônibus, e eles também têm uma rede de trens, né, linhas de trens que são especialmente feitas para a cidade de Calgary e é chamado de C-Train. Então são trens ali que andam sobre as ruas, né? Sim, e cobre uma boa parte da cidade. Tem Uber, pegamos Uber, foi um pouquinho difícil usar Uber lá, né, porque cachorro, né, os motoristas não queriam pegar muito bem isso. Por mais que a gente levou nosso carro, a gente foi dirigindo daqui até lá, né? Então a gente não precisou usar o transporte público lá, mas às vezes a gente saía para andar um pouco a pé, quando percebia já estava meio longe, aí pegava o Uber. Foi um pouquinho realmente difícil, que o Gregory comentou, por conta de cachorro, então tinha alguns que não queriam aceitar, mas enfim, né? Foi bem interessante, então aparentemente o transporte funciona muito bem em Calgary. Outra coisa que eu andei lá e fiquei apaixonado foram as e-scooters. Eu sempre quis ter uma, mas o Will não deixava. Achava que ia ter muita chuva e eu não ia usar. Mas também tem um detalhe que aqui não é muito na verdade, nem né? pode ainda, né? Tem algumas cidades aqui em BC que estão em testes, mas enquanto outros lugares do Canadá já tem há bastante tempo, né? Como Calgary, Montreal tem também, então... É mais por isso que você não tem, porque se pudesse, você tinha. É difícil falar não pro Gregory, gente. Eu sou um pouco ansioso, aí eu ia ficar enchendo o saco, né? Aí eu não aguento. Não, se quer, vai, compra. Não discute. Não né? discute. Apesar de ser bem tentadora a cidade de Calgary também, acho que se a gente tivesse feito uma viagem exploratória e ido pra lá primeiro antes de vir aqui pra BC, era capaz de a gente ter ficado ali por Calgary. Mas agora que a gente já conheceu o BC, eu amo essas árvores, a gente gosta bastante do verde daqui, a gente não consegue sair daqui, né? Então... Sim, não vai ser agora que a gente vai se mudar, mas com certeza, se numa nova oportunidade a gente retomar ali esse desejo de morar em Calgary, uma coisa que a gente com certeza vai fazer antes de definitivamente se mudar pra lá, é passar pelo menos um mês no período de inverno, né? Principalmente ali de janeiro a março, né? Pra testar um pouquinho como que é um verdadeiro inverno canadense, né? E perceber como que seria ali uma readaptação num clima bem diferente aqui de Vancouver. Então a gente precisaria fazer esse teste antes de se mudar pra lá. Então, se algum dia a gente fosse mudar, com certeza a gente vai fazer esse teste primeiro. Se der tudo certo com isso, aí a gente, né, pega as nossas malinhas e vamos com tudo pra Calgary. E se você também quer vir aqui pro Canadá, talvez vir aqui pra BC ou pra Calgary, vocês também podem contar com a ajuda do Will aí, né, como consultor de imigração. Ele vai poder explicar direitinho pra vocês, né, como que funciona as regras de imigração para cada província e ajudar vocês a realizar esse sonho aí. Exatamente. Então, entre em contato comigo, pode marcar ali a consulta pra gente conversar, que vai ser com certeza um prazer ajudar você e a sua família a fazer aí do Canadá a sua nova casa. Isso mesmo, gente. Beijo! Beijos! Tchau! Tchau, tchau!